E amém, que as palmas louvem o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar. A casa é sua, né? A casa do seu pai. Amém, filho? Obrigado, tá, filho? Fique à vontade, né? Estou muito feliz de estar com os irmãos mais uma vez. Agradeço a Deus pela grande oportunidade, né, pastora Joana? A gente passa por tantos livramentos durante o dia que a gente nem sabe, né, irmão? Tantos livramentos, meu irmão. E a gente agradece a Deus por aquilo que a gente também não consegue ver, né? E a sua vinda aqui na igreja, meu irmão, já é um milagre. Quantos poderiam estar aqui? Mas, meu irmão, a gente tem que caminhar de uma seguinte forma. Eu lembro muito da passagem do Senhor Jesus com Pedro e João. O Senhor Jesus chega perto de Pedro e fala assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Amém, Pedro? Ó, glória a Deus, aleluia, estamos juntos, ó, que honra. Mas só que Pedro, em vez de falar assim, beleza, né? Beleza é o que eu estou falando, tá, irmão? Em vez de falar assim, tudo bem, eu vou seguir o meu caminho. Não. Sabe o que ele faz? Ele vira, tudo bem. E João? Ele quer saber da vida do outro, né? Ele não quer saber só da vida dele, não, né? Entendeu, pastor João? Aí Jesus vira e fala para Pedro: se eu quiser que João fique até que ele veja o Filho do Homem vir, o que você tem a ver com isso? Não é? Entendeu? É para nós, irmão, para todos nós. Às vezes a gente fica tão reparando quem está vindo, quem não está vindo, quem, né? Irmão, Deus abençoe. Não é, Evangelista Hernandes? A gente tem que tomar posse. Jesus falou com o Pedro: toma posse do seu ministério. Toma posse da sua caminhada. Fica esquentando a cabeça com a vida de João, não. Compreende? E porque é da nossa carne, irmã Maria do Carmo. Nossa carne é assim. Se a gente não vigia, a gente acaba. Ó. A Vânia, né? A irmã Vânia não veio mais na quarta-feira. O que está acontecendo? Tem um preocupar de amor também, né? Mas tomar cuidado, né, irmão? Porque senão a gente ultrapassa, né? Ela vai cuidar da vida do outro. Não, Jesus falou: cuida da sua vida, cada um cuida da sua vida, do seu ministério. E é assim, meu irmão, cuida do seu ministério, cuida da sua caminhada. Amém? E a Bíblia diz também, irmãos, olha só, para os irmãos que estão. Os irmãos trabalharam hoje? A grande maioria trabalhou, amém? E é assim, de manhã, hoje tem igreja, eu vou na igreja, nós estamos animados, né, irmão? Mas vai passando o dia, você vai trabalhando, vai chegando em volta de 5 horas, 6 horas, bate um cansaço. Não sei se acontece com vocês, irmãos. Comigo acontece. Bate, onde está aquela alegria de ir na igreja, né, irmãos? O cansaço quase tomou conta. Aí a gente tem que exercer a nossa vontade, amém? Mas para isso, a Bíblia diz, irmãos, que devemos ter ânimo. É isso? Tenha bom ânimo. É a garra, meu irmão. Não vou, não importa. Eu irei. Meu corpo, de repente até minha mente não está muito afim de ir, mas eu vou. Eu desejo ir. Amém? Glória a Deus. Josué capítulo 1, para a gente ter uma noção sobre o ânimo. Amém, irmãos? Toda vez que bater aquele desânimo, você lembra de Josué. Primeiro capítulo. Josué substituiu quem, irmãos? Hein? Moisés. Irmão Valmir, era uma missão fácil? Substituir Moisés? Hein? Não era fácil, irmão. E Moisés passou, irmão, muita luta. Moisés, mesmo Deus falando com ele subindo no monte, descendo no monte com o rosto iluminado, as pessoas ainda ficavam criticando ele. Será que Deus é com ele mesmo? Esse é do ser humano, irmão. Sabe? Então tentaram contra Moisés. Não, vamos seguir ele não, porque Deus não é com ele nada. Então Josué agora tem uma grande missão, né? Moisés
dormiu no Senhor. Então Deus vai chamar Josué. Mas antes disso, né? Será que Deus chamou Josué do nada? O que Josué era de Moisés? Né? Oi? Eu sei, mas antes de Moisés morrer, quem era Josué? Hã? O que ele era, pastor? Pode falar. Não, Josué. Porque aqui ele vai assumir um posto, né? De liderança. Mas antes, o que ele era? Hã? Peraí, gente. Pastor fala. Auxiliar, irmãos. Entende? Então não foi do nada. Foi? Não. Houve uma preparação. Quando Moisés subia ao monte, quem estava ali auxiliando Moisés? Josué. Então, entenda que há um processo, tem um momento de aprendizado mesmo, tem um momento que pastor Cláudio, tem muitas pessoas que querem chegar chegando. Não é? É, não é? Principalmente quando vem de outra igreja. A pessoa não tem o seu tempo de esperar. Né? Tem que chegar na igreja, analisar. Será que é esse ministério mesmo que eu quero ficar? Será que tem a ver? Né? Mas tem um processo, tá? Igual a escola bíblica, irmão, eu tive que esperar. Não é que eu estava seco para ser professor da escola bíblica. Mas eu via que estava amadurecendo essa oportunidade na minha vida. Mas não foi assim. Cheguei aqui e fui professor. Não. Né? Foi amadurecendo. Foi amadurecendo. Amém? E é por aí, irmãos. E nós, às vezes, temos que entender isso, porque nossa carne, pastor Cláudio, que é tudo, ó. Amanhã, Deus deu uma promessa e Senhor, eu vou aguardar no Senhor até amanhã. Se for até amanhã, o Senhor mentiu. Não, tem um processo. Não é fácil. Mas nós temos que fazer como Abraão fez. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu fazendo o quê? Alguém falou? Abraão se fortaleceu na promessa de Deus o quê? Pode falar, irmãos. Abraão dando glória a Deus. A Bíblia fala assim, dessa forma. Ele estava dando glória a Deus e profetizando. Né? Quando Deus falou que ele ia ser pai de multidões, né? Sara mudou o nome. O pai de multidões. Falava com Abraão dessa forma. Amém? Então vamos ver. A mensagem é sobre José, tá, irmão? Nós estamos preparando, né, irmã Marli? Quando a irmã Marli vai naquele restaurante chique de pessoas ricas, né? Nunca é o prato principal, né? Primeiro vem a entrada. Não é isso, irmão João? É ou não é? Tem uma entradinha ali, você vai batendo papinho, né, irmã Vânia? Comer um negocinho e depois vem o prato principal. Amém? É, lá em Gramado, aí, ó. É, que a irmã Marli foi. Né? Chegava lá, é o quê? 1h da tarde e saía meia-noite. Né? Só no rodízio. Né, irmãos? Então tem uma entrada, a gente prepara para o prato principal. E é interessante que quando nós vimos Jesus, quando Jesus não efetuava, chegava efetuando cura, irmão, ele não fazia isso. Primeiro, o que ele fazia? Ele ministrava a palavra. E a palavra gerava fé. E aí depois, então o correto é você dar a palavra e depois orar. Como Jesus fazia. Amém? Mas enfim, vamos ver essa chamada de Josué. Lembrando que eu estou falando isso por causa do ânimo, né, irmãos? Primeiro Josué capítulo 1, melhor. Todo mundo está com a Bíblia? Posso ler? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar,
a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus não mente. Se ele falou, está falado, meu Marlene. Ele não vai abandonar. Não vai, ele está falando aqui, ó. Aí ele fala, tem porém, mas tem uma coisinha para todos nós, amém, irmãos? Deus, para agir em nossas vidas, ele tem que encontrar fé. Amém? Você tem que crer que ele é capaz de fazer. Amém? É isso. Então aqui que ele fala, ó, mais. Não tem mais não, tá, irmão? Eu estou colocando mais. Versículo 5. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar dessa lei. Lembra? No Novo Testamento, Paulo diz, crie, por isso falei, amém? Aqui, ó. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus está chamando Moisés a ter uma atitude, irmãos. Atitude, devemos ter atitude, sabe? Não ser uma pessoa muito passiva, mas ser ousada no Senhor. Se Deus está com você, Ele está garantindo. Vai, meu irmão, Deus é com você, seja ousado. Amém? Nós devemos tomar posse da nossa missão. Amém? E ouvir a palavra de Deus. Quem está ouvindo a palavra de Deus, vem nas quartas-feiras, às sextas, né? Às segundas-feiras, escola bíblica, está tudo em posse da palavra de Deus, meu irmão. Vai te fortalecer para a batalha que você tem, sabe? E temos lutas mesmo, todos nós aqui temos. Todos nós aqui temos desafio. E não vai ser o homem que vai te ajudar, não, irmão. Não é o homem. O homem pode ir contigo até determinado lugar. Mas vai chegar um momento que é só Deus, e você vai saber que é só Ele que está com você. Então, tenha de muito bom ânimo. Amém, irmãos? Assim como Deus pediu a Josué, tenha de muito bom ânimo. Porque é muita coisa que tem que fazer, a caminhada é longa, mas eu sou com você. E Jesus também disse para nós, né, irmãos? Estarei com vocês, convosco, todos os dias, né, de vossa vida até a consumação. Então, Ele está comigo todos os dias. Creia, amém? Não é sentir, né? É bom sentir a presença de Deus? Claro que é. Mas a gente sabe que na maioria do tempo a gente não sente a presença de Deus. A gente vive pela fé, não é isso? Glória a Deus. João 16, 33. Olha que bonita essa declaração do Senhor Jesus, irmão Valmir. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais. Então, minha paz está em Cristo, como diz em Romanos 5:1, justificados pela fé, eu tenho paz com Deus. Tenho-vos dito isso para que em mim, eu tenho paz em Jesus, minha fé está nele, tenhais paz. No mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo, irmão. A gente às vezes perde pessoas queridas próximas a nós, não é isso?
passa um momento difícil, não é aflição? Perseguição, é vizinho que não gosta da gente, né, irmão Miguel? Que nos prejudica, pessoa que fala da gente, mal da gente, assim, sem ter motivo algum, né, irmã? Não olha pra gente no serviço, não gosta da gente, não é isso? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Tende bom ânimo. E ter bom ânimo, irmão, é na hora que está tudo contrário. É a hora. Por isso que a igreja é muito importante, sabe? Eu vejo a igreja um local que a gente deve lutar para permanecer, irmãos. Sabe? É porque é no meio da congregação que nós recebemos mais de Deus. É quando todos nós estamos juntos que Deus dá uma unção especial. Então, tente bom ânimo. Amém, irmãos? Vamos para José do Egito, que é o nosso prato principal. Né? A entradinha foi boa, irmão Jorge? Então, aleluia. Gênesis 42. Nós estamos falando sobre José do Egito, que é uma bênção, né, evangelista Hernandes? Deus usou José para salvar literalmente o mundo antigo. Não é isso? Através de José, Deus pôde salvar todo mundo daquela fome que abateu sobre a terra, inclusive o seu povo. Amém? Da onde viria quem? O Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? E nós estamos já na terceira quarta-feira, amém? Falando dessa passagem que é tão maravilhosa, tão bonita, tão poderosa, uma história de amor, uma história de perdão, uma história de perseverança, amém? Tão linda que está em Gênesis, amém? Gênesis 42. Sabedor Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e compramo-nos deles, para que vivamos e não morremos. Então, desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda a caso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante a ele. Lembrou de alguma coisa? Lembraram? Eles chegaram lá Interessante, né? Quem apanha lembra, né? Quem bate esquece. É o ditado do mundo e é verdade. Então eles vieram, irmão, chegaram lá perante a José. O que aconteceu? Se prostraram diante dos pés de José. Igualzinho que José sonhou, né? Amém? Gênesis 42, versículo 7. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Ou seja, ele não permitiu, ele não se revelou. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes, vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Então José vai ter agora uma estratégia, irmão. Tá? Ele está segurando ele para não revelar quem ele é. E isso fala de Jesus, irmã Vânia. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus
não o reconheceram. Da primeira vez, Jesus veio para os seus, eles não reconheceram, não é isso? Mas chegará um dia que ele vai voltar pela segunda vez, e eles vão falar: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Então, na primeira vez que os irmãos de José vai ter com eles, eles não reconhecem José. Não é Jesus? Não é a imagem de Jesus? Amém? Vamos abrir João 1, capítulo 1, versículo do 11 ao 13. Amém? Onde está escrito em João, o Evangelho de João. Amém? Se os irmãos quiserem acompanhar aqui no Data Show, fique à vontade. Veio para o que era seu, e os seus não. Nós temos que lembrar que Jesus veio em primeiro lugar pregando aonde, irmão? Para quem? Para os judeus, não é isso? Lembra daquela mulher que pediu um milagre? Ela não era judia. Ela pediu um milagre ao Senhor Jesus, não foi? O que o Senhor Jesus disse para ela? Não é justo, né? Eu dar o pão, uma palavra muito forte, né, irmão? Eu dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E aí? E se fosse irmão Jorge, ficar com raiva e ir embora? Não, a mulher, o quê? Mas até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos, o quê? Se alimentam, né, irmãos? A Jesus veio para ela assim: nunca vi tanta fé em todo Israel. Vai, foi feito o que você necessita. Não foi? Por quê? Porque, em primeiro lugar, Jesus veio pregando para judeus. Amém? Glória a Deus. Oséias. Não coloquei de Oséias, irmãos. Lucas 13, 34 a 35. Oséias, eu pesquisei por produção, mas eu não anotei. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E mataram mesmo, tá, pastora Joana? Mataram todo mundo, né? Todos os profetas que avisavam, irmão Miguel, do juízo, do pecado, né? Eles matavam. Jeremias foi um, né? Jeremias falou assim: vai ficar peça a peça aqui, ó. O rei da Babilônia vai vir, vai escravizar vocês, vai matar um punhado. Sabe o que eles fizeram com Jeremias? Prenderam ele. E aconteceu o que Jeremias falou. Esse é o pecado, irmão. Então, a pessoa que tem a mente, pastor Cláudio, cauterizada pelo pecado, ela não ouve. Ela não ouve ninguém. Sabe? E tem muitos, pastor Cláudio deve conhecer bastante, pessoas que começam tão bem, mas depois o pecado vai entrando, né? Com um sapatinho de algodão, aí se torna uma pessoa tão arrogante, em nome de Deus, claro. Uma pessoa tão vaidosa, orgulhosa, que gosta de dinheiro, esquece dos mais humildes, né? Não, guarde seu coração, meu irmão. A Bíblia diz que a gente tem que ficar esperto, né, irmão Jorge? A gente tem que cuidar do nosso caminho também. Amém? E para mostrar, pastor Cláudio, para essa pessoa que está errada? Quem tem orgulho não enxerga, não quer enxergar. O orgulhoso não vê. Ele acha que ele é, né? Tá certo, eu estou certo. Interessante, eu lembrei de uma parábola aqui muito grande. Aquela parábola que fala do inferno, né? Lembra da parábola do inferno que Jesus fala do rico, não é isso? De Lázaro, não é isso? E aí, o rico fala assim, se não me falha a memória, no final da parábola. Justamente, eu acho tremenda essa resposta de Jesus. Ele vai e fala assim: já que não tem jeito, estou falando no final já, de eu sair daqui, por favor, vá lá na casa do meu pai, avise meus irmãos, para eles, justamente para não vir para esse lugar. Aí não foi Jesus, Abraão falou o quê? Falou: olha, se eles não crerem no escrito de Moisés, na palavra de Deus, nem que ressuscite alguém, eles vão acreditar. Depois vocês leem, está escrito isso. E eu assim, pegou, irmão. Você pegou, porque isso aqui foi no flash, né, na memória. Mas é tremendo, porque de fato, ressuscitou Jesus e eles não acreditaram. Eles não acreditaram na palavra de Moisés. Então, a Bíblia, meu irmão, é a base.
Todo o Velho Testamento fala de Jesus, é Abá Jesus, profecia sobre Jesus. Simples. Amém? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes Jesus falando, quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. E não quiseste. Tem mais? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais. Jesus está citando as Escrituras, tá? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, que vai ser a segunda vinda de Jesus. Amém? E segundo a Bíblia, segundo a minha leitura, amém, irmãos? Só os remanescentes do povo judeu, pastor Joana, que serão salvos. A minha Bíblia diz isso. Então, se tem alguma teologia falando que os judeus são salvos, minha Bíblia diz que só os remanescentes. Eu até anotei dessa vez, né? Romanos 9, 27. Paulo diz isso. Só os remanescentes. Amém? Porque se a salvação, e eu creio a salvação é mediante ao sangue de Jesus, para ser salvo tem que crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Convertido, justamente. Então, essa teologia, não, judeu tem um... Não. Senão Deus está mentindo, irmão. Salvação é só pelo sangue de Jesus. Ó. Então, igual o pastor falou, tem judeus que se convertem a Cristo, que são chamados de judeus messiânicos. Amém? Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número, Paulo falando, tá, irmãos? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, muitas pessoas, o remanescente é que será? É o remanescente que será salvo. Aleluia! Glória a Deus. Voltamos para Gênesis. Qual versículo paremos, se não estão espertos aí? 42? É o 10, não é? 7? Já li não? Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém, 7, tá? Não se deu a conhecer. Ele lhes falou asperamente e lhe perguntou, de onde vives? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José do sonho que tivera a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões e viste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, aos teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. Então lhes falou José, como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizes, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E o meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa de vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome de vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão.
pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não quisestes ouvir, pois vês aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falavam por intérprete. Interessante essa parte, né, irmãos? Porque José já tinha reconhecido o irmão Marli, que eram os irmãos dele. Só que ele fez uma estratégia e eles falaram tudo. Justamente, que era o irmão, por quê? Havia quantas mulheres ali? Mulher de Jacó. Não era só uma, né? Então, Benjamim e José era de quem? Qual o nome? Raquel. Amém? Então, a gente vê que ele fez uma estratégia, mas ele coletou todas as informações. E é interessante que eles se arrependem. Por quê? Porque José não estava falando o que? Hebraico, não é isso? Ele está falando o que? A língua egípcia. E ele estava com um tradutor. Correto? Estão traduzindo. Só que eles falavam hebraico. E os irmãos estavam se arrependendo. Falaram, nossa, nós somos culpados. Nós fizemos algo muito mal para o nosso irmão. E ele ouvindo tudo aquilo, irmão. Ele sabia a língua dele, eram os irmãos dele. E eles não sabiam que José... E isso, ele ouviu tudo ali, sabe? Olha, interessante, né? 24. Retirando-se deles, chorou. Olha, José chorou, sabe? Porque, olha só, ele viu também o arrependimento dos irmãos, né? E eles viram que tinha feito algo. E é importante se arrepender, né, irmãos? Porque tem pessoas que não se arrependem. Tem pessoas que fazem o mal e ainda se alegra com o mal, né? A gente fez bem feito mesmo, não é? Você já se deparou com pessoas assim? Tá nem aí, sabe? É um coração ruim mesmo, pastor Cláudio. Já vi crente fazer isso, tá? Não falou, mas o comportamento da pessoa, né? Tipo assim, a pessoa não tem nenhum arrependimento. Deixou o demônio usar e gostou do demônio ter usado mesmo. Fez parceria, né, com o demônio. E é verdade, irmão. Toda vez que o demônio planta algo no coração da pessoa, a pessoa vai lá e faz, você está sendo parceiro de Satanás, né? E José aqui viu, né, os irmãos dele se arrependendo, e ele chorou. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Toma Simeão dentre eles e o algemou. Toma a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. 25. Os irmãos de José regressam do Egito. Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um saco de cereal, e suprissem de comida para o caminho. E assim lhe foi feito. 26. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Ou seja, eles foram para comprar. José, já fazendo benfeitoria para eles, sendo bondoso com os irmãos, deu o alimento e não pegou o dinheiro, colocou o dinheiro de volta. Amém? 28. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, e aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisso conhecerei que sois honestos, homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo,
Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com dinheiro, ele e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos, José não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fares descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém, irmãos? Então, José queria o quê? Que o irmão dele, queria ver o irmão dele, e com isso toda a família ia para o Egito. Só que Jacó falou o quê, irmã Marli? Olha, já perdi meu filho amado. O outro está preso no Egito, agora eu vou, meu caçula, eu vou deixar vocês levar? Entende? Então ele falou assim, não tem como fazer isso, né? E a gente tem que lembrar, irmãos, que Jacó representa Deus Pai. Amém? José representa quem? Jesus Cristo. Amém? E é muito linda essa história, irmãos. Uma história de amor, história de família, né? Estamos falando de família num tempo onde que a família é tão atacada, né? Você sabe, irmãos, que a família brasileira ela é mais unida? Eu estava vendo uma entrevista no YouTube de um francês que está no Brasil agora. Ele fala português muito bem. E ele falou isso. Falou, olha, ele tem 2 filhas, ele casou com uma brasileira. E falou assim, olha, se tem uma coisa que eu quero que as minhas filhas tenham, essa comunhão de família que os brasileiros têm. Porque na França não é assim. Na França, um briga com o outro, fica 10 anos sem conversar. E no Brasil é diferente, né, irmão? Tem também, né, irmão? Mas no Brasil é bem menos. No Brasil, briga o ano todo. Na ceia tá todo mundo junto. Não é isso? Na virada tá todo mundo junto. É ou não é? Sabe? E passou aperto, todo mundo ajuda. É verdade. Ele falou isso, né? E é bonito reconhecer isso. Então aqui, nessa passagem, tem uma coisa de família muito grande. José estava com o coração ali, ó, né? Todo desmanchado já. E José já tinha perdoado, sabe? E não é fácil perdoar o que ele passou. Mas ele entendeu, pastor Cláudio, que por trás da sua ida para o Egito tinha um grande propósito de Deus. Amém, irmãos? Então que a gente possa entender que Deus trabalha de uma forma e às vezes a gente não consegue entender. Naquele momento que José foi vendido, ele não entendeu, muito pelo contrário. Ele ficou muito chateado, né? E às vezes nós passamos por processos e nós não entendemos, mas podemos confiar em Deus, porque Ele não mente. Amém? Então Deus usa José para salvar o mundo conhecido, salvar o seu povo escolhido, para que através desse povo, Jesus, o Salvador, o sumo sacerdote que salvou o mundo, e através do seu sangue nós somos salvos. Através da sua obra na cruz, o Espírito perfeito, poderoso e maravilhoso de Deus veio morar dentro de nós. Amém? Então Deus trabalhou para que a sua palavra se cumprisse. Amém, irmãos? Então, que a gente possa entender isso. Não tem mais coisa aí, mas não vou terminar hoje. Vai ficar para quarta que vem. Os irmãos estão convidados. Amém? Nessa caminhada, para a gente estar chegando no ápice da história, né? O melhor momento da história. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Fique sobre os seus pés. Convidar o pastor Cláudio, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que as palmas louve ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. É muito bom aprender a palavra de Deus.